Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, como a gente sempre faz, antes de trazer as notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois da estreia do Brasileiro com um empate diante do Internacional de Porto Alegre, o elenco rubro-negro folgou ontem, no domingo, devendo se reapresentar hoje no CT Ninho do Urubu, onde Filipe Luís deverá iniciar a preparação para a partida contra o Deportivo Táchira da Venezuela, na estreia da Libertadores. A grande expectativa pela reapresentação de hoje é, sem dúvida nenhuma, a reavaliação que acontecerá no zagueiro Léo Pereira, que deixou a partida contra o Internacional, sentindo muitas dores no joelho após uma pancada. A definição sobre a situação do zagueiro Léo Pereira, caso seja negativo em relação à presença dele na estreia da Libertadores, pode fazer o técnico Filipe Luís, com a ausência já confirmada do zagueiro Danilo, ter que escolher entre improvisar Alexandro na zaga ao lado de Léo Ortiz ou optar pelo jogador da posição, o zagueiro Cleiton. Existe também a expectativa pela presença do meio-campista Gerson, hoje no campo, em treinamento com o restante do grupo. Ele que na semana que passou não participou de nenhuma atividade, por isso não enfrentou o Internacional. Vamos ver a evolução do Gerson até a quinta-feira, até a quarta-feira, dia da viagem do Flamengo para a Venezuela. Sobre Danilo, que está fora da estreia na Libertadores, quinta-feira contra o Deportivo Táchira na Venezuela, a expectativa é pela presença do zagueiro no domingo, em Salvador, contra o Vitória da Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já em relação a Jorge André Arrascaeta, que também está no departamento médico por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa, o uruguaio está sendo preparado para retornar ao time do Flamengo no segundo jogo da Libertadores, que será no meio da próxima semana, quando o Flamengo vai enfrentar no Maracanã o Central Córdoba da Argentina. O Flamengo tem pela frente, em sequência, 4 jogos em 10 dias. 2 pelo Brasileiro contra Vitória e Grêmio e 2 pela Libertadores contra o Deportivo Táchira e o Central Córdoba. Saiba as datas e os horários desses jogos. O Flamengo joga dia 3/4, quinta-feira, contra o Deportivo Táchira, às 21h30, lá na Venezuela. Dia 6/4, às 18h30, no domingo, em Salvador, contra o Vitória da Bahia. Dia 9/4, às 21h30, quarta-feira, no Maracanã, contra o Central Córdoba. E no dia 13/4, o Flamengo enfrenta o Grêmio, um domingo, às 17h30, lá em Porto Alegre. Bom, na entrevista coletiva da partida contra o Internacional, o técnico Filipe Luís confirmou a volta do centroavante Pedro, agora do mês de abril. Portanto, a partir de amanhã é 1º de abril, e não é dia da mentira, hein? Qualquer dia será o dia da grande notícia da volta do nosso grande centroavante Pedro. Lembrando que a volta do atleta será feita de modo gradual num primeiro momento. Outra fala do técnico Filipe Luís depois, na entrevista coletiva diante do Internacional, foi depois de suscitado sobre a necessidade do Flamengo buscar um jogador para dividir com a Arrascaeta a criatividade da equipe. Filipe Luís confirmou que o Flamengo está no mercado e trabalhando muito bem para suprir as posições que forem carência na equipe. O Flamengo de Filipe Luís é um time quase que perfeito, pois dificilmente perde, toma muito pouco gol, porém a imperfeição se destaca naquilo que fez com que o Flamengo
não vencesse o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro no último sábado. A perda excessiva de gols em chances reais e claras, defeito que já vem de muito tempo no Flamengo, né? O Campeonato Brasileiro, depois de 6 jogos realizados no sábado, ontem, domingo, 3 jogos aconteceram, restando apenas um jogo que vai ser realizado hoje, segunda-feira, que é o jogo Bragantino e Ceará. Os resultados de ontem: Palmeiras 0, Botafogo 0, Vasco da Gama de virada 2, Santos 1 e Bahia 1, Corinthians 1. Corinthians empatando no finalzinho da partida. Nesse momento, restando, como eu falei, ainda a partida de hoje entre Bragantino e Ceará para finalizar a primeira rodada, o Flamengo está ocupando a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, né? Aliás, não, a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver se o jogo do Bragantino com o Ceará não interfere nessa posição do Flamengo nesse momento. Bom, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, joga todas as suas fichas na Superliga Feminina de Vôlei na próxima quarta-feira, dia 2, às 21 horas, no Maracanãzinho, no jogo de volta das quartas de final da competição. O Osasco venceu a primeira partida e agora o Flamengo tem que vencer a segunda partida para forçar o terceiro jogo, que caso se precise acontecer, ele será disputado na cidade de Osasco, porque o time local ficou entre os 4 primeiros colocados na fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei. O Sport TV 2 transmite a partida ao vivo para todo o Brasil. Finalmente, o futebol feminino do Flamengo venceu no Campeonato Brasileiro. Depois de derrota e empate nas 2 primeiras rodadas da competição, ontem, domingo, jogando no Estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca, o Flamengo enfrentou e venceu por 5-1 o time do Instituto 3B do Amazonas. O Flamengo agora melhorou a sua posição no campeonato, está em 8º lugar e a próxima partida a ser jogada no campeonato será apenas no dia 12 de abril, em Recife, contra o Esporte Clube do Recife. Marcaram os gols do Flamengo a meio-campista Gláucia, Cristiane, a centroavante 2 vezes, a Jenny e também a Núbia. Depois de vencer o Botafogo no último sábado, o basquete do Flamengo volta às quadras do NBB 24-25 na próxima quinta-feira, às 21 horas, contra o São Paulo. Ainda correndo atrás do Minas, ou até então o líder do campeonato, com 2 vitórias de vantagem sobre o Flamengo. Como eu lembrei, o Flamengo pega o São Paulo quinta-feira às 21 horas no Maracanãzinho, com transmissão do Sport TV e também da Flá TV+. Bom, o gol marcado pelo zagueiro Léo Pereira diante do Internacional de Porto Alegre no último sábado colocou o jogador em uma seleta lista entre atletas da posição no Flamengo. Léo Pereira entrou no top 3 entre zagueiros que mais marcaram gols pelo Flamengo neste século. A lista tem em primeiro lugar Juan, com 18 gols, em segundo lugar Ronaldo Angelim, com 16, e em terceiro agora a Léo Pereira, com 12 gols marcados. Quinta-feira, dia 3, também começam as disputas da terceira fase da Copa do Brasil Sub-17 e o Mengão, que tem a melhor campanha até então nas 2 fases anteriores da competição, vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional às 15 horas, na morada dos Quero-Queros. O jogo de volta será no dia 15 de abril, na Gávea, às 15 horas. Bom, reviravolta, notícia importante, hein? Notícia importante e a última notícia aqui do nosso vídeo. Reviravolta. A FIFA cogita fazer um jogo entre Los Angeles FC e América do México para definir quem substituirá
o Leão no grupo do Flamengo no Super Mundial de Clubes. O clube americano participaria como vice-campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF de 2023, enquanto o clube mexicano participaria pela posição no ranking das competições para o Mundial. Então, uma reviravolta. Quem diria que seria o time da Costa Rica, agora pode ser que fique entre o time do Los Angeles FC dos Estados Unidos e o América do México, atual campeão mexicano. Então, meus amigos, as notícias do Flamengo nessa segunda-feira são essas. Começamos uma semana importante de estreia na Libertadores da América lá na Venezuela e no domingo, dando continuidade contra o Vitória da Bahia em Salvador. Então, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!